Um assassinato a cada... Essa foi a realidade de El Salvador em 2015, quando foi chamada de capital mundial dos homicídios. Naquele ano, a taxa de homicídios do país era 103 por 10 mil pessoas, quase 20 vezes maior que a dos Estados Unidos naquele período. Apesar da queda pela metade na taxa de homicídios de El Salvador para 51 em 2018, o índice ainda era muito alto. De fato, é tão alta quanto a do Equador atualmente, em meio ao seu conflito armado interno. Entra Nayib Bukele, o carismático ex-executivo de marketing que venceu as eleições presidenciais de El Salvador em 2019 ao se apresentar como um outsider político e prometendo combater dois dos maiores desafios do país: corrupção e violência de gangues. Após eleito, Bukele lançou o Plano de Controle Territorial, estratégia em fases para enfraquecer gangues, cortando financiamento, recrutamento e redes econômicas. O plano e a declaração de estado de emergência em 2022 aumentaram muito os poderes policiais, permitindo deter suspeitos sem acusação por até 15 dias e ocupando áreas controladas por gangues com forças de segurança e militares. Embora controverso por suas violações de direitos humanos, o plano foi, sem dúvida, bem sucedido. Em 2022 homicídios caíram mais de 977%. Bukele recebia elogios de outras nações locais também afetadas pelo crime. Atualmente, observadores regionais alertam que El Salvador está em risco. Não uma, mas várias bombas relógio prestes a explodir a qualquer momento. E todas elas estão ligadas à guerra do presidente Bukele contra as gangues. Um acordo com as gangues. Em maio deste ano, o El Faro, portal digital que cobre a América Central, publicou a primeira de uma série de entrevistas em vídeo com membros de gangues salvadorenhas que afirmaram que o governo de Bukele fez pactos secretos com as gangues. Em 3 episódios, líderes da Barrio 18 revolucionários relataram que o presidente esteve envolvido com todos os grupos armados de El Salvador desde o início de sua carreira política. Alegaram que, em 2014, o partido de Bukele pagou-lhes $250 mil americanos para ajudá-lo a se eleger prefeito da capital. Um cargo que fortaleceu o perfil nacional de Bukele rumo à vitória nas eleições de 2019. Alegaram ainda que o pacto seguiu após ele virar presidente e tinha brechas que permitiam aos membros de gangues extorquir e matar sem medo de punição. Investigações adicionais do veículo independente ProPublica revelaram que Washington suspeitava que Bukele e membros de seu círculo próximo estavam desviando dinheiro destinado à ajuda para as gangues como parte de um suposto acordo para fornecer dinheiro e poder em troca de votos e redução das taxas de homicídio. Segundo o veículo, agentes solicitaram a revisão de contas bancárias nos Estados Unidos da América de políticos salvadorenhos, incluindo Bukele, para investigar lavagem de dinheiro ligada ao suposto desvio de fundos americanos. Depois da investigação, um agente escreveu: "E vamos citá-lo". As informações obtidas por meio da investigação revelaram que os indivíduos mencionados nesta solicitação estão fortemente envolvidos com a Mato Grosso do Sul. 13 e estão lavando dinheiro proveniente de negócios ilícitos, nos quais a Mato Grosso do Sul, 13 está envolvida. Acredita-se que esses indivíduos financiaram a Mato Grosso do Sul, 13 para apoiar campanhas políticas e que o grupo recebeu fundos políticos. O próprio governo de El Salvador achou provas de acordos entre Bukele e as gangues. O procurador-geral Raul Malara revelou que, em 2020, o governo de Bukele negociou em prisões de segurança máxima com as 3 maiores gangues de El Salvador: Mato Grosso do Sul, 13 Barrio 18 revolucionários e Barrio 18 surenhos. Em troca do compromisso de manter a taxa nacional de homicídios em um nível historicamente baixo, as gangues exigiram, entre outras coisas, melhores condições nas prisões e mais oportunidades de emprego para seus membros fora da prisão. No entanto, antes que o procurador-geral pudesse concluir suas investigações ou fazer qualquer prisão, ele foi destituído pelo novo parlamento, onde o governo de Bukele, com supermaioria, foi acusado de tentar sabotar investigações e ocultar um acordo de Bukele com gangues. Isso nos leva à primeira bomba relógio do Rei do Ártico.
Quanto tempo durará o acordo entre o governo Bukele e as gangues? E o que acontece quando não se, mas quando ele desmoronar? Dizemos quando, não por pessimismo, nem por achar que a tentativa do governo de trazer paz a El Salvador está fadada ao fracasso. Na verdade, é justamente o contrário. Poucas coisas queremos mais do que ver El Salvador encontrar uma paz duradoura. Dizemos quando, porque acordos entre governos e gangues invariavelmente desmoronam. Gangues sempre terão interesses próprios, geralmente contrários ao do governo, independentemente das aparências. El Salvador já conhece bem isso. Na introdução citamos a taxa de homicídios de 2015, 103 por 10 mil pessoas. Destacamos isso porque ocorreu logo após a trégua entre governo e gangues, de 2012 a 2014. De acordo com um chefe de polícia anônimo que falou ao veículo local La Prensa Gráfica, as gangues estavam usando a trégua como uma oportunidade para acumular armas e diversificar suas fontes de renda, numa tentativa de aprofundar o controle sobre as comunidades. Isso significa que a trégua foi menos uma oportunidade de paz e mais um recesso para criminosos fortemente armados, onde eles puderam descansar e se reabastecer antes de cometer uma das séries de assassinatos mais brutais que o país já tinha visto. O governo Bukele enfrentou situação parecida em 2022. Entre 25 e 27 de março daquele ano, a Mato Grosso do Sul, 13 matou 87 pessoas em uma onda de assassinatos. Um porta-voz do grupo disse ao El Faro que os assassinatos ocorreram porque o governo não cumpriu promessas. Citando ele aqui, eles, o governo, estavam fazendo coisas que não deveriam ter feito. Por isso, houve 80 mortes nesses dias. Não cumpriram a palavra e fizeram prisões indevidas. Eles marcaram um encontro para conversar, mas acabaram fazendo prisões. A Mato Grosso do Sul, 13 via os assassinatos como pressão para o governo soltar presos. Para nós, isso mostra quanto sangue pode ser derramado se o acordo fracassar. Embora seja importante notar aqui que a situação de hoje é bem diferente da situação de 2014. Naquela época, as gangues mantinham suas estruturas e membros de baixo escalão não eram presos em massa. O governo do presidente Bukele fez tudo ao seu alcance para evitar uma repetição do que aconteceu antes. Após o massacre de março, o governo decretou estado de emergência, resultando na prisão de 89 mil pessoas até agora, segundo o Instituto de Pesquisa em Políticas de Crime e Justiça de Londres. El Salvador possui uma das maiores taxas de encarceramento mundial. 1.659 presos por 10 mil habitantes, quase o triplo da taxa dos Estados Unidos e mais de 10 vezes a média global. E tudo isso nos leva diretamente ao segundo dos tempos de bomba-relógio do Rei Ártico, população carcerária. Se você perguntasse ao governo salvadorenho, quase todas as 89 mil pessoas presas são membros de gangues, associados ou fortemente suspeitos de envolvimento. Segundo organizações como a Human Rights Watch, muitos presos foram detidos apenas porque a polícia precisava cumprir cotas diárias e frequentemente falsificava provas para garantir prisões. O governo admitiu esse problema de forma discreta. As autoridades libertaram mais de 8 mil pessoas após meses presas sem acusações, admitindo na prática que pessoas inocentes foram apanhadas na operação em massa, um policial disse à Human Rights Watch. E vamos citá-los aqui. Impunham cotas de prisões. Cada patrulha precisava deter de 3 a 4 pessoas por turno, senão não podíamos retornar à base. Para conseguir folga, policiais prendem qualquer um. Nossos colegas fazem isso por obrigação. Nossa folga de 3 dias seria retirada como punição. Nós identificamos as áreas onde as gangues estavam localizadas e começamos a fazer prisões ilegais, deixando de lado por um momento o problema das cotas de prisão soviéticas Steinhold. Isso significa que existem basicamente 2 grupos de pessoas dentro das prisões de El Salvador. De um lado, há membros de gangues e associados, do outro, pessoas inocentes, incluindo mais de 3 mil crianças presas, para cumprir malditas cotas. Agora vamos começar pelo segundo grupo. Ao impor cotas de prisão e forçar a polícia a prender inocentes, sem o conhecimento do presidente, ele pode ter dado às gangues uma importante ferramenta de recrutamento.
As condições enfrentadas por aqueles presos sob acusações falsas são, em uma palavra, brutais. As celas estão superlotadas, com o diretor de uma prisão dizendo à BBC que colocam 20 pessoas em uma cela feita para 10. Não há ventilação, não há água para se refrescar. Os guardas torturam os presos rotineiramente e os doentes só recebem tratamento quando estão à beira da morte. Essa é a situação atual de muitos nas prisões de El Salvador. E essas condições, na maioria das vezes, acabam criando o tipo de situação que empurra as pessoas para as mãos das gangues. Alguns buscam gangues por proteção ou por sentirem abandono do sistema. O padrão mais comum, amplamente descrito em contextos como o do Equador, é o recrutamento agressivo por gangues, que usam violência e intimidação para coagir novos membros, ameaçando punir quem resiste. Buscando proteção, vingança ou por recrutamento forçado, presos acabam envolvidos nas redes das gangues. Esse fenômeno não se limita às Américas. Nos conflitos na Irlanda do Norte, o Reino Unido prendeu centenas de católicos e nacionalistas com sua política de internamento. Assim como em El Salvador, as informações de inteligência usadas para fazer as prisões eram frequentemente falhas e levaram à prisão de pessoas que não tinham nenhuma associação com o Exército Republicano Irlandês ou Exército Republicano Irlandês. Eleanor Lee Williams escreveu um artigo para o Critical Studies on Terrorism Journal, que citaremos aqui. A detenção sem julgamento agravou o conflito ao fornecer recrutas ao Exército Republicano Irlandês Provisório e transformar um conflito urbano em nacional. É provável que o mesmo ocorra em El Salvador. Ao colocar pessoas inocentes em uma situação em que entrar para uma gangue se torna a melhor esperança de sobrevivência delas. O governo de El Salvador pode ter criado um sistema que envia novos recrutas direto para as gangues. Isso revela outra verdade incômoda que o governo de Bikali parece relutante em enfrentar. Não é viável manter mais de 1% da população presa indefinidamente, pois isso é extremamente caro. Segundo Joseph Eddington, editor do American Conservative, o governo gasta mais de 200 milhões de dólares em prisões, mais de 3% do orçamento nacional. Esse valor é impressionante em um país onde, segundo o Banco Mundial, a pobreza subiu de 268% em 2019 para 303% em 2023. Recentemente, o governo Trump pagou 6 milhões de dólares para El Salvador receber migrantes deportados. Isso é insignificante perto dos gastos do governo de Bikali com prisões. Segundo Christine Wade, especialista em El Salvador do Washington College em Maryland, Bukele construiu um castelo de cartas, conforme disse à revista Time. Há uma política de segurança muito cara, o que é financeiramente insustentável. O governo aprovou uma medida permitindo deter pessoas por até 5 anos sem julgamento. Mais um empreendimento caro, mas 5 anos não é para sempre. Em algum momento, se essas pessoas não forem condenadas nos próximos julgamentos em massa e não receberem sentenças de prisão significativas, elas serão liberadas para voltar para suas casas. Mas desta vez, estarão radicalizados, terão acesso a redes criminosas e guardarão rancor do governo. Se inocentes presos por Bukele podem se radicalizar na prisão, imagine o que pode ocorrer com membros reais de gangues. Essas pessoas entraram na prisão com ideologias violentas e agora passam anos em condições criadas para humilhá-las. Isso os enfureceu. Autoridades e ex-presidiários disseram à Associated Press que membros de gangues estão tomados por raiva vingativa. Um assistente social, que falou à Associated Press sob condição de anonimato, chamou isso, como você deve imaginar, de uma bomba relógio. Isso não significa que essa bomba vai explodir um dia. O governo salvadorenho pode crescer o bastante, graças à queda do crime, para manter a detenção em massa indefinidamente. Não afirmamos que o único resultado possível seja uma catástrofe. O que estamos dizendo é que existem escolhas difíceis que o governo não parece estar reconhecendo. E embora exista a chance de que tudo acabe dando certo, também há a possibilidade de que problemas estejam apenas sendo acumulados para o futuro. Esse problema não se limita a El Salvador. Se algo der errado, países vizinhos podem ser afetados. Exportando uma crise. Nossa última bomba relógio não está limitada apenas a El Salvador, mas tem o potencial de afetar toda a América Central.
Segundo entrevistas do El Faro citadas antes, 2 membros de gangue disseram que o governo de Bekayle os ajudou a deixar o país para evitar processos. Reportagens do mesmo veículo e da Insight Crime mostram que eles não são os únicos. Esses líderes de gangue estão fugindo para países como Honduras, México e Guatemala, onde já estabeleceram redes e, presumivelmente, estão usando sua experiência e conexões para expandir as operações. Ou eles podem simplesmente estar se escondendo, como já fizeram no passado, enquanto aguardam que a situação em El Salvador volte a ser favorável para eles. Independentemente do que estejam fazendo, o fato de estarem em países estrangeiros representa uma regionalização do problema das gangues de El Salvador. Bukele pode ter exportado o problema para países vizinhos sem infraestrutura, vontade política ou recursos para lidar com a chegada de membros de gangues experientes, em vez de resolvê-lo. Para países já enfrentando criminalidade, esse é um dos piores cenários. Alguns países, como o Equador, tentaram copiar o modelo de Bukele. Essas nações não percebem que, ao copiar o modelo, sem os elementos essenciais que funcionaram em El Salvador, como acordos secretos com gangues e suspensão das normas constitucionais, eles enfrentam os mesmos riscos que El Salvador hoje. Além disso, as gangues equatorianas locais são bem mais sofisticadas que as salvadorenhas. São financiadas e armadas por cartéis mexicanos, máfia italiana e grandes grupos criminosos. Como esperado, o governo equatoriano enfrenta bem mais dificuldade para combater essas gangues do que El Salvador. As tentativas do Equador de copiar o modelo Bukele serviram mais de alerta do que de exemplo de sucesso. Enquanto em 2024 o país registrou uma queda de 165% na taxa de homicídios, 2025 viu uma reversão catastrófica. Entre 1º e 25 de janeiro, a polícia registrou 658 assassinatos, um aumento de 56% em comparação com o mesmo período de 2024. Isso significa que, em média, uma pessoa foi morta a cada hora. Os mesmos tipos de números que El Salvador estava vendo antes da implementação do plano de Bukele. O sistema prisional, que o governo tentou controlar por meio da militarização, tornou-se tão mortal quanto era antes da declaração de um conflito armado interno. Nos últimos meses, o Equador passou por vários motins em prisões que deixaram dezenas de mortos e feridos. O que está acontecendo no Equador agora oferece uma ideia do que pode acontecer em El Salvador, caso alguma das bombas relógio que mencionamos exploda. Apesar de parecer calmo, El Salvador pode voltar à violência do Equador. Veja, isso não é garantido. Como dissemos, o governo de Bukele fez muito para enfraquecer o domínio das gangues no país. Há um limite para o quanto uma organização criminosa aguenta antes de se tornar inútil. O ponto importante, porém, é que ainda existe a possibilidade de um colapso em cascata que arraste não só El Salvador, mas toda a região. Em vez de fingir que tudo será perfeito para sempre, o governo Bukele deveria ao menos se preparar para essa possibilidade. Se eles vão fazer isso ou não, aí já é outra história. Obrigado por assistir.